rachadinha! Ladrão de rachadinha! Ladrão! 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 Fala, seus mal diagramados, reta final de segundo turno das eleições municipais deixou todo mundo com os ânimos à flor da pele. Mas é compreensível. Ninguém pode se dar ao direito de estar mesmo tranquilo quando a sua cidade pode ser comandada pelo Crivella, pelo Ricardo Nunes ou por um delegado capixaba com o nome de cineasta italiano. Mas não só os eleitores que estão nessa grande expectativa para os resultados de domingo. Os políticos também. Bolsonaro pelo menos tentou relaxar da pressão recebendo uma bela encoxada de um segurança moreno e alto no Amapá. Mas pelo grau de irritabilidade do nosso presidente, acredito que o relaxamento da broderagem ali durou pouco. Major Olímpio, outro que perde a linha até fazendo yoga, protagonizou bela cena de rinha de bolsominions em Taubaté, onde faz campanha para a candidata Loreni, o que fez ele ganhar, mais uma vez, a pecha de traidor. E não foi só isso. A semana ainda teve Paulo Guedes sendo silenciado de novo, candidato a prefeito de Mogi das Cruzes fumando narguile e também passeata pelo voto impresso, isso sem falar do Silas Malafaia espalhando fake news sobre o PT em Anápolis. E vocês vão ver aqui os piores vídeos da semana. Ainda falta pouco mais de um mês para o fim do ano, mas a pior imagem de 2020 sem dúvida já aconteceu e é do Bolsonaro sendo encoxado por um segurança enquanto fazia populismo ao visitar o Amapá depois de 20 dias sem fornecimento de energia no estado. Mas se esta cena muito popular nos banheirões da Smart Fit ajudou o nosso líder a relaxar um pouco da lotada agenda diária, com visitas oficiais, lives e idas ao aniversário de Alexandre Garcia, ele não teve nem como aproveitar esse bom momento para tentar finalmente conseguir comer um pastel e tomar caldo de cana por lá. Em uma das visitas que fez, o presidente experimentou o carinho da torcida amapaense. Fora Davi! Fora Davi! Fora Davi! Fora Davi! Valdez, assassino! Valdez, assassino! E foi saudados com grito de "E fora! E fora Davi!", direcionado para o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e ficou muito barato pelos mais de 20 dias sem energia, o que também gerou pico de transmissão de Covid. O Bolsonaro não mente quando diz que a vida dele é um inferno, mas o único culpado por isso é ele mesmo. Afinal, quem insistiu em cativar os filhos e os ministros que não têm o menor talento para os postos que ele colocou? Então, não tem o que ele reclamar. E assim, vira e mexe, ele tem que lidar com casos como o Eduardo Bolsonaro criando crise diplomática com a China ou o Guedes prometendo crescimentos econômicos estratosféricos que nunca se concretizam. Até ele mesmo já deve estar de saco cheio do Guedes falando que o país vai crescer 3.000% com a venda de Javaporco, ou vai se tornar a maior potência das Américas e lucrar 5 trilhões com a importação de biscoito Globo, mandiopã e sanduíche natural. Cansa. E é até por isso que nesta semana o posto Ipilantra foi desautorizado a falar durante uma reunião oficial. Na sequência, fará uso da palavra o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Pode ficar tranquilo, Pedro Guimarães, que o nosso posto Ipiranga é insubstituível. Então não falarei de economia. A cena lembra aquela vez em que o Ricardo Barros dá um mata-leão ali, bem suave, no ministro e o retira de uma coletiva de imprensa. Em fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando.
Dessa vez, o Jair não deixou nem ele abrir a boca. E depois tenta dar uma passadinha de pano pro amigo, falando que ele é insubstituível, mas deixa claro que quanto menos o Guedes falar, melhor. E olha que esse era o cara que ia moderar o presidente, hein? Acabou que, no fim das contas, quem tá sendo moderado pelo Jair é ele. Aí, até o Estadão meteu editorial zoando Guedes nessa semana. Triste, porém, até nós que somos analfabetos em economia já sabíamos que isso ia terminar assim. A democracia é uma delícia, mas tem seus preços. Um dos preços mais altos que pagamos no Brasil é com pastores fazendo campanhas contra o PT e as esquerdas abertamente. Seja nas igrejas, seja nas campanhas, seja em prol da direita ou da esquerda. Silas Malafaia, para surpresa de 0 pessoas, está engajado nesse segundo turno e escolheu uma cidade específica para dar o seu apoio: Anápolis, em Goiás. Por lá, o segundo turno é disputado de forma apertada entre Roberto Naves, do PP, e Antônio Gomide, do PT. Mas o Silas não pede apenas o voto. Ele aproveita para encher a fala de fake news e teorias conspiratórias, e ainda dizer que o PT é o partido que mais roubou no país. O PT apoiou esse lixo moral, que é ensinar a crianças sexualidade. E outra, gente, nós temos que ter memória. Quem é responsável pelo maior esquema de roubalheira da história política do Brasil? Todo o desemprego da nossa nação é fruto dessa safadeza. O PT. Essa que é a verdade. Olha, longe de mim passar pano pra partido, mas quando do outro lado tá o partido do Maluf, fica difícil sustentar esse papinho, né? Se tem uma coisa que eu gosto de ver é ex-bolsonarista sendo chamado de traidor em público. Afinal, se a pessoa endossou a candidatura do mito, mas agora é alvo da mesma máquina de fake news e ódio que ajudou a sustentar, Eu não sou obrigada a ter empatia nenhuma. e Major Olímpio ao lado da Joyce Hasselmann e do Sérgio Moro é um dos sujeitos mais odiados pelos ainda apoiadores do presidente. E o motivo é simples de entender. O senador aqui por São Paulo tem uma atuação política pra lá de esquizofrênica e oportunista, conseguindo ser o oposto do Norvana e desagradando todas as tribos ao mesmo tempo. Veja o exemplo do apoio político que ele resolveu dar lá em Taubaté no segundo turno. Por lá, Major Olímpio virou cabo eleitoral da candidata Loreni, do Cidadania, que já foi um partido de esquerda um dia, quando ainda o Roberto Freire não tinha morrido em vida. Do outro lado tá quem? Saldi, do PMDB. Ao fazer campanha na rua, ele foi ofendido e xingado de traidor. Sempre muito equilibrado, Olímpio rebateu os xingamentos, quase provocando um AVC em si mesmo, tamanho o esforço vascular que ele faz no ataque. Ladrão de assassino! Ladrão! Ladrão! Traíra! Vergonha! Safado! Traíra! Claro que nós esperamos civilidade nas eleições, mas desejamos, sim, que cenas lamentáveis como essa, em que ninguém se machuca no fim, continuem a se repetir, principalmente contra ex-bolsonaristas. Podem me cancelar, mas eu não tô concorrendo em nenhum campeonato de moralismo barato, não. Depois de ficar desaparecido por um mês, Eduardo Pazuello, que acredito ainda ser o ministro da Saúde, reapareceu apenas para dar uma má notícia. Aê galera, acho que vai ter a segunda onda do Covidão mesmo. Fique em casa. Mas mesmo com essa possibilidade, muitas pessoas continuam a ignorar os perigos da pandemia e estão nesse exato momento realizando surubões, frequentando casas de swing, festas, baladas e shows que nem se me pagassem eu ia. Como foi o da Maiara e Maraísa, que teve presença da Neirmã. Mas ainda assim, algumas pessoas com idades até avançadas, como eu, estão achando aceitável sair às ruas para pedir a introdução do voto impresso. Voto impresso! É isso aí! Alguns não se expuseram tanto e optaram por carreatas, mas outros foram para as ruas mesmo, até porque eles já deviam estar com saudades de passar vergonha em público e vestir a camiseta da CBF esquecida lá no fundo do armário, né? Estamos com um movimento para pedir a anulação das eleições. Mas isso nem é tão ruim quanto o vídeo de 2 Zé Ruelas que tentam convencer a importância de ter um recibo do voto que anda rolando nos grupos mais mobral do Zap Zap. Já comprou no cartão de crédito? Já comprei. Todo mundo já comprou no cartão. E o que sai na
da maquininha quando você acaba de passar um cartão? O recibo, o papelzinho. Pra quê? Pra comprovar que eu paguei o bagulho. Então por que na desgraça da urna eletrônica não sai uma merda de um papel? Porque eu vou falar o seguinte pra você. Nossa! Meu irmão. Mano, agora... Não, peraí, agora que eu tô pensando, mano. Quando você vai votar, não tem nada que comprova que eu votei no fulano, mano. Eu simplesmente vou lá, digito um bagulho, o voto é um voto secreto praticamente. Candidato à reeleição, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo, do PSDB, foi flagrado tentando se enturmar com um grupo de jovens dividindo a mangueira de um narguile durante uma festa, um sambão que estava rolando aqui no interior de São Paulo. Preciso dizer que dividir esse tipo de equipamento não é recomendado durante uma pandemia, mas vale recomendar que ninguém faça isso nem sem pandemia, porque além da falta de higiene, não tem nada mais paulistamente brega do que esse hábito. Só você pensar no seguinte: um dos maiores adeptos e entusiastas do narguile é aquele monarque do canal Flow. E aí, você vai conseguir me contestar? Não vai, né? Nas redes, Marcos chamou o ocorrido de deslize, mas pelo menos não usou a desculpa do FHC, que disse que fumou, mas não tragou. Me chamaram para fumar um narguile, eu fumei sim, então o vídeo é verdadeiro, isso aconteceu, fiquei sem máscara. E estão me criticando porque eu estava num evento, uma comemoração, e sem máscara, dizendo que eu não respeito a pandemia. Para deixar claro para vocês, isso é uma mentira. Mogi, para quem não sabe, teve uma taxa de transmissão de Covid superior ao resto da grande São Paulo. E agora dá para entender o motivo, né? Pelo jeito, a única instituição que continuou funcionando durante a pandemia na cidade foi a roda de narguilé, o que explica muito esses dados sobre a pandemia em Mogi das Cruzes. O endereço de Alan dos Panos na atualidade é desconhecido. Ele diz que é um foragido político e está escondido nos Estados Unidos. E ainda assim, continua a atacar o STF tranquilamente. Agora, ele provoca Luiz Roberto Barroso. Tira o digital se você tem culhão. Tira a p*** do digital e cresce. Dá nome aos bois. De uma vez por todas, Barroso, vira homem. Tira a p*** do digital e bota só terrorista. Pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa p***. No vídeo, ele pede para o ministro chamá-lo de terrorista, e não apenas de miliciano ou terrorista digital. E conclui com aquela obsessão típica do bolsonarista. Vira homem! Mesmo tipo de fixação que o Rodrigo Constantino e o Oswaldo Eustáquio têm. Inicialmente, eu não entendi por que dessa mensagem, mas depois explicaram. Ele falou isso se baseando numa fake news criada por ele mesmo, quando publicou uma foto da Get Image de um manifestante que ele alterou no Photoshop e inseriu o logo dos antifas. No post, ele insinua que, se o movimento tiver o nome democrático no meio, o STF deixa. No fundo mesmo, é tudo uma farsa misturado com alta dose de alucinação e abuso de cigarro, café e livros do Olavo de Carvalho. Nosso canal é muito justo. Quando o sujeito erra, nós costumamos expor. Agora, quando ele acerta, mesmo que seja nosso inimigo declarado, temos que dar o braço a torcer e elogiar. E dessa vez vamos ter que concordar com o Fernando Holliday, que não chega a ser nem um relógio parado e acertar 2 vezes por dia, já que a taxa de acerto dele é muito menor. Mas em entrevistas que concedeu sobre Bruno Covas, o vereador reeleito por São Paulo analisou muito bem a prefeitura do Tucano e disse que ele é um inapto, no que concordamos. E ainda foi além, assumiu que acha o Tucano pior que o Haddad, o que é um tipo de declaração bastante corajosa para alguém do MBL. A maior herança maldita do João Dória para a cidade de São Paulo foi realmente Bruno Covas. Acho que dificilmente vai ser um prefeito que vá se reeleger e com certeza não vai ser um prefeito que vai contar com o apoio do MBL. Vai ter gente que vai discordar de mim, mas eu arrisco a dizer que ele é um pior gestor do que o Fernando Haddad. O Bruno Covas está levando uma leve vantagem por ser um inapto, né? Ele é muito incompetente, dá a impressão de que ele não gosta do que faz, não sabe o que faz. São Paulo não merece o prefeito que tem. Por isso, muito obrigado, Holliday, por apoiar, mesmo que indiretamente, o Boulos nessa eleição. Tá melhor que o Paulinho Cogos, que começou dizendo que ia apoiar o pissolista e terminou o segundo turno fazendo o quê? Pagando anúncio no YouTube para promover um vídeo em que ele faz um ataque contra o Guilherme Boulos.
E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, da Galãs Feios, dos nossos vídeos, das nossas lives, a gente precisa do seu apoio. Financie o canal, ajude a financiá-lo. Aqui no primeiro comentário tem o link dos nossos apoios, que é muito importante para que a gente continue esse ano e o ano que vem. Seja o nosso auxílio emergencial e invista em ódio festivo. Você também siga-nos nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses ainda que acredita nessas teorias de fake news do Alan dos Santos, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!